Seja muito bem-vindo ao podcast Neomove, podcast para você, paciente que está em tratamento ou já acabou. Eu sou o João, sou treinador oncológico e responsável pela parte exercício físico e recuperação aqui da Neomove. Tudo bom, Isabela? Tudo bem, João. Meu nome é Isabela Pascoal, sou nutricionista oncológica e sou responsável da parte nutricional aqui do grupo New Move. Muito bom. Isa, hoje o episódio a gente vai falar um pouco sobre um guideline, sobre uma diretriz da ASCO, que é a Associação Americana de Oncologia Clínica, que tem algumas recomendações de exercício físico e também da parte alimentar. Então a gente vai dar uma lida aqui junto com vocês, vamos explicar o que a gente consegue aplicar no dia a dia, porque muitas das vezes ver só o artigo não dá tanta informação, né? A gente tem que Uhum. saber o que dá para ser aplicado no dia a dia para vocês, pacientes oncológicos, terem melhor resultado, tanto durante o tratamento quanto pós-tratamento. Você vai direcionando ou eu vou direcionando? Como é que você acha melhor? Eu acho que você vai passando e aí a gente vai comentando. Eu vou direcionando você, pode ser? Maravilhoso. Então, Só para bora então. Só para contextualizar, esse guia, essa diretriz, ela faz perguntas e ela responde essas perguntas. Então, é um estudo randomizado, é uma revisão. Então, pegou vários estudos, um compilado de estudos para ter esses resultados. Então, não é somente uma pesquisa, por isso que é uma diretriz. Ela tem vários estudos para ter uma resposta das perguntas. João, pode ir descendo mais. Boa. E aí, como o João disse, o tema é sobre exercício e nutrição no paciente oncológico. Então, ele faz perguntas principais. E nós traduzimos esse documento e grifamos para ficar mais fácil a visualização para vocês. Então, a primeira pergunta é: o exercício físico durante o tratamento do câncer melhora de forma segura os resultados relacionados à qualidade de vida, à toxicidade do tratamento ou ao controle do câncer? Então, essa é a primeira pergunta. E aí já tem as respostas e nós vamos direcionando vocês. O João vai falar dessa parte. Segunda pergunta, então: consumir um padrão alimentar específico ou determinados alimentos durante o tratamento do câncer melhora de forma segura os resultados relacionados à qualidade de vida e toxicidade do tratamento ou controle do câncer? Então, são perguntas que vão nos embasar nesse estudo, vão nos embasar a direcionar vocês, a ensinar vocês e dar exemplos na parte prática. João, Muito bom. pode. E também tem a terceira pergunta, mas ela não é tão efetiva aqui, então por isso que a gente nem vai passar sobre ela, a gente vai ficar mais nesse ponto dessas duas principais perguntas. Sim, Pode a terceira descendo? é mais inconclusiva, então precisa de mais estudos. Essas duas já têm estudos muito diretos, então a gente vai mostrar para vocês o que tem embasamento científico muito claro, tá? Então, Uhum. as perguntas ali começam. O exercício físico durante o tratamento do câncer melhora de forma segura os resultados relacionados à qualidade de vida, à toxicidade do tratamento ou controle do câncer? João, o que você acha sobre isso? Sim, eu vejo que o exercício físico, tanto durante quanto após o tratamento, ele consegue reduzir efeito colateral, dar melhor qualidade de vida e também otimizar os medicamentos que vocês já fazem uso. Aqui mesmo a gente Sim. vai ver alguns relatos, Pode descer principalmente mais. em questão de fadiga, porque a fadiga é o efeito colateral que mais tem, mais o exercício físico tem benefício no controle. Sem fazer exercício físico fica muito mais Passou, complicado passou, passou. evitar a fadiga oncológica. Aqui, isso. E a Isso. primeira aplicação é em questão da aplicação cardiorrespiratória. É fundamental o paciente entender que durante o seu tratamento oncológico ocorre uma queda da sua capacidade cardiorrespiratória e, por Sim. consequência, a queda da sua capacidade física. E quanto menor for a capacidade física desse paciente oncológico, maior vai ser os efeitos colaterais durante o seu tratamento. E essa Sim. perda da sua capacidade cardiorrespiratória pode acontecer devido à toxicidade dos medicamentos que você faz uso. No caso da quimioterapia, alguns tipos de quimioterápicos, eles podem até mesmo causar cardiotoxicidade, que é uma outra complicação também, que é muito comum a gente ver, tanto que depois que você faz uma ou duas sessões de quimioterapia, você já vê essa alteração da sua frequência cardíaca no dia a dia, você vai fazer uma simples caminhada ou vai no supermercado e já se sente mais ofegante, se você sente o batimento cardíaco maior, então é uma complicação muito comum e a gente vê aqui que o exercício físico, ele tem sim uma ótima resposta à melhora da sua capacidade cardiorrespiratória. E aqui Sim.
e existe uma recomendação de exercício físico aeróbico que o paciente oncológico deve fazer, até mesmo pela ASCO, que é 150 minutos de exercício físico aeróbico por semana, que pode ser ali, pode ser caminhada, andar de bicicleta, corrida, pode ser escada, aquelas escadas que tem na academia também dão certo. O mais Uhum. importante é o quê? É que você faça conforme a sua capacidade. Talvez você já não era uma pessoa fisicamente ativa durante, quer dizer, antes da sua cirurgia, então não tem como você começar fazendo essa quantidade de exercício na sua semana. Você pode começar fazendo bem menos. Um exemplo, você vai fazer 5 minutos de caminhada todos os dias, porque você está sentindo mais cansaço, mais dores, está fazendo a quimioterapia, e conforme você for avançando, conforme você for tendo constância no exercício físico, você consegue sim ter um aumento da quantidade de exercício físico na sua semana. Então você não precisa começar com 150 minutos, sabe, Isa? E aí o paciente pode ir Perfeito. aumentando gradualmente. E aqui a gente vê também que pacientes fazem exercício físico e têm melhor resultados no teste de No teste, caminhada de 6 minutos, teste até de mesmo caminhada, pacientes de. Uhum, melhora a fadiga, melhora VO2 máximo. Aí o próximo sim, tópico ali, força muscular. E aí essa força muscular também a gente entra já da parte nutricional. Não tem especificamente ali descrito no texto, mas se o paciente faz exercício físico e não tem a demanda energética e proteica adequada, esse paciente ele não vai conseguir desenvolver o treino. Então a gente conversa muito, temos pacientes em comum para alinhar esses objetivos. Então, se o paciente tem uma inapetência, então ele não consegue consumir a quantidade calórica necessária, o tanto de proteína que está na prescrição, às vezes ele vai ter dificuldade na execução do exercício. Como o João disse, às vezes após a segunda infusão de quimioterapia, vai tendo um nome, um termo que chama dose cumulativa. Então, essa dose vai acumulando, esse paciente pode ter mais efeito colateral. Então, os estudos já mostram ali, nós já falamos da fadiga, da parte cardiorrespiratória, agora da força muscular. Tudo isso, se o paciente fizer exercício, ele vai ter melhores resultados. Mas, se não tiver uma base da alimentação, ele não vai fundamental. conseguir responder de forma benéfica em relação a isso. Né, João? Sim, sim, é fundamental. E, gente, quando a gente fala aqui sobre exercício, a gente tem que pensar também que sem uma alimentação adequada não tem como você render no exercício. Igual, o treinamento para você ganhar força muscular, você precisa ter uma maior intensidade. Você precisa gerar um esforço físico maior. Se você não estiver bem nutrido, você não vai conseguir fazer esse tipo de exercício mais intenso. Até mesmo após a quimioterapia, né, Isa? Porque aqui a gente normalmente Sim, faz o quê? Eu reduzo a intensidade do treino nos primeiros dias após a quimioterapia, sabendo que esse paciente pode ter mais efeito colateral, mas se ele não tiver náusea, diarreia, enjoos, vômitos, a gente consegue mesmo assim manter um ritmo muito bom de treino, porque sim, se começar consegue a ter seguir melhor. diarreia, se começar a ter vômito de diarreia, vai começar a ter tem uma chance muito boa de você começar a ter perda de peso. Então a gente vai Sim, parar de render no ganho de massa muscular, porque o paciente está tendo esse problema aí que a gente consegue reduzir com 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 a esse parte conjunto, né? nutricional. Esse Isso. E conjunto do sobre a questão exercício e de alimentação. sim, sobre a questão de força muscular, existe uma recomendação dos órgãos de saúde na parte de oncologia, que o paciente oncológico precisa fazer no mínimo 3 vezes por semana algum tipo de exercício físico de força. Pode ser musculação, treinamento funcional, pilates ou até mesmo crossfit, desde Uhum. que seja adaptado conforme a capacidade desse paciente oncológico. Então, se você já não era uma pessoa muito ativa, ia na academia uma vez na semana e olha lá, ia de 15 em 15 dias, não tinha uma Ou frequência muito faltava boa, muito. ou faltava muito, não tem por que você começar fazendo uma quantidade enorme de exercício na sua semana. Você pode começar fazendo o mínimo, poucos exercícios, pouco peso, adaptado conforme a sua capacidade nesse momento. E conforme você for avançando, da mesma forma que a caminhada que eu falei anteriormente, você Sim, pode ir aumentando a intensidade e a frequência do seu treino. Então, começa fazendo o mais simples possível, mesmo que seja dentro de casa, sentado na cadeira, exercícios super adaptados. E aí, conforme você for avançando, conforme você for ganhando capacidade física, ganhando força muscular, você vai conseguindo aumentar a quantidade de exercício na sua, sua na sua rotina. semana.
Uhum. Isso. E também tem aqui a questão da função física seja para fazer as tarefas diárias, se você tem filho, cuidar dos seus filhos, cuidar da sua casa, continuar fazendo as suas coisas, é fundamental. Sem força muscular e sem capacidade cardiorrespiratória, a sua função física também vai ser diminuída, e a gente demonstra aqui que melhoras pequenas na estimativa significativa da função física, também a melhora da qualidade de vida. Aqui é muito Uhum. importante ressaltar, Isa, os pacientes que muitas das vezes sentem muitos efeitos colaterais após a Sim. quimioterapia. E normalmente eles fazem o quê? Primeira coisa que eles param de fazer, às vezes, é o exercício físico, achando que eles vão se desgastar demais fazendo exercício. E a gente vê que existe uma Que é melhora mais o muito grande no controle, na melhora da qualidade de vida desses pacientes. Na parte alimentar, você também consegue observar isso, o quanto que melhora? Sim, e aí o paciente, quanto mais prostrado ele fica, quanto mais inativo fisicamente ele não vai ter tanta fome, ele vai ter mais dificuldade de se alimentar, ele vai ter mais dificuldade de atingir as metas necessárias de nutrientes. Então é todo essa Arranjo, combinação. né? Isso, precisa de um para melhorar o outro. Então, se o paciente faz o exercício, após o exercício ele vai ter mais fome, porque ele gastou energia, e aí isso facilita a demanda, e isso melhora a composição corporal do paciente. Se a gente está pensando num paciente que tem obesidade e faz atividade física, consegue alinhar a alimentação, ali também tem a parte descritiva da composição corporal, que melhora a composição com esses dois fatores associados. Então, consequentemente, entra a qualidade de vida, o paciente fica mais disposto, com mais energia, ele não vai ficar numa caminhada, ele não vai ficar tão lento, ele vai melhorando essa intensidade, ele vai melhorando a intensidade do exercício de força. Então, tudo isso colabora. Não dá para a gente trabalhar um único ponto e um único ponto, eu quero ter o benefício da força. Não adianta só fazer exercício, não adianta só cuidar da alimentação, precisa desse conjunto. E nós vemos isso bastante na prática, que os pacientes que fazem as duas coisas e fazem outras coisas, qualidade do sono, hidratação, controle de nível de estresse, tudo isso ele vai ter uma Depressão, qualidade de ansiedade. vida, isso, muito superior. Então nós temos outros benefícios ali e aí a gente pode ir passando, que são os benefícios dessas duas combinações. A atividade física, exercício, né? E a parte alimentar. Então pode seguir aí, Sim. João. Muito bom. Também tem a questão da composição corporal, que a gente precisa falar, ressaltar, Isa, também, que muitos pacientes às vezes colocam só o peso na balança como algo importante. E Sim, eles não entendem, então não sabem a importância que é você ter uma boa composição corporal. Não sim. adianta nada a gente ter um peso equilibrado, mas quando você vai fazer uma avaliação física, você percebe que o seu percentual de gordura está muito Muito alto. Então é alto. importante controlar esse percentual de gordura durante o tratamento oncológico, mesmo utilizando corticoide, mesmo após também se você vai fazer um bloqueador hormonal, Uhum. que é sim possível controlar através da dieta, que é o principal elemento para você conseguir ter uma boa composição corporal, que é Exato. você consumir a quantidade ideal de calorias durante o seu dia, não consumir demais, e também você fazer o exercício físico para você gerar essa força muscular, gerar esse tônus muscular e também te dar ter uma boa composição corporal, até mesmo para sentimentos e efeitos colaterais. Existem estudos aí que demonstram que uma melhor composição corporal faz o paciente oncológico sentir menos efeitos colaterais devido à quimioterapia. Então é fundamental a gente olhar não só o peso. O peso é Sim, um a elemento muito composição. importante, mas a composição corporal é ótima. E melhorando E, todos esses aspectos, pode falar. só complementando a parte de composição corporal, se o paciente tem uma porcentagem de gordura corporal acima do ideal, já tem estudos mostrando que a célula de gordura em excesso, ela libera citocinas inflamatórias de baixo grau. Então, esse paciente, ele tem uma inflamação de baixo grau, só que é uma inflamação constante. Então, todo dia, como essa gordura está em excesso, ela vai liberando citocinas inflamatórias e o prognóstico do paciente, a característica dos sintomas, eles tendem a piorar. Então, por isso que é importante, como o João disse, não olhar somente o número da balança, mas olhar e analisar a composição. Qual a quantidade de músculo que esse paciente tem, a quantidade de gordura, se está desalinhado ou se está adequado. Se tiver adequado, ele vai ter um prognóstico e aí ele vai ter mais benefícios, e aí mais qualidade de vida, mais disposição, e aí nós vamos seguir com mais benefícios que a diretriz nos traz.
Sim, sim. E com essas mudanças também a gente vai ter uma boa melhora do sono, que é fundamental para vocês conseguirem se Uhum, recuperar durante a quimioterapia, uma cirurgia, a radioterapia. É fundamental o sono bom e a função cognitiva também, que mesmo tem um efeito colateral que é muito comum, né, que é o chemo brain, que é aquele nevoeiro quimioterápico, onde o paciente uhum, pode ter esquecimento de palavras, ele também pode ter esse esquecimento de palavras, lugares, ou então quer falar uhum. alguma coisa e fala outra coisa. Também tem uma melhora bastante significativa aqui na questão do exercício físico. E aqui está a dose que a gente falou, que é o paciente oncológico fazer 150 minutos de exercício físico aeróbico por semana e, no mínimo, Uhum. 3 vezes por semana, algum tipo de exercício físico de força. Agora a gente vai passar para. Aqui também Parte está nutricional. falando na parte nutricional. Tá, as É o operações verdinho, o você pode verdinho. recomendar. Isso. A gente vai começar aqui a parte 2, né? Aqui já começa a Isso. parte Pode descer nutricional. mais, pode descer mais. Pode descer mais? Isso. Boa. Aí, beleza, começa aí. Ali, ó, consumir um padrão alimentar específico ou determinados alimentos durante o tratamento do câncer melhora de forma segura os resultados relacionados à qualidade de vida, à toxicidade do tratamento ou ao controle do câncer? Então, essa é a pergunta, como eu havia comentado, como eu havia dito no início, essa é a pergunta que rege a diretriz, e aí nós vamos fazendo as Os apontamentos. explicações e os apontamentos que o estudo nos deu. Então, atualmente não existe evidência suficiente para recomendar a favor ou a contra intervenções dietéticas, como, por exemplo, prestem atenção. Muito bom, pode dar zoom. Isso, perfeito. Pode, se conseguir grifar, João, fica ótimo. Dietas cetogênicas, dietas com baixo teor de carboidrato, dietas com baixo teor de gordura, alimentos funcionais ou jejum não tem evidência nem positiva, nem a favor e nem contra para melhorar a qualidade de vida, toxicidade ou controle do câncer. Então, o que nós precisamos fazer? Não ficar fazendo dieta da moda. O paciente oncológico ele precisa estar nutrido, ele precisa ter nutriente no corpo. Então, se ele faz, por exemplo, jejum, a janela de consumo alimentar desse paciente, ela é muito pequena. E aí o paciente não vai conseguir atingir vitaminas, minerais, os nutrientes necessários e também os macronutrientes, a proteína, o carboidrato necessário numa janela pequena de consumo alimentar. Se ele tem náusea, se ele tem enjoo, vai ser pior ainda. O jejum ele nem é indicado. Então, se o paciente tem qualquer alteração metabólica, o jejum ele não é indicado. Se o paciente já faz isso, já faz esse protocolo de jejum antes do diagnóstico, antes do tratamento, é um cenário diferente, ele está acostumado. Nós só ajustamos e aí, às vezes, dá para seguir. Na grande maioria, não, porque ele não vai conseguir atingir a quantidade suficiente de nutrientes que o corpo precisa durante o tratamento oncológico. Fala também de dietas cetogênicas. As pessoas gostam de falar, estou fazendo dieta cetogênica, mas esquece que nós precisamos medir corpos cetônicos para dizer que se essa dieta está funcionando ou não. E os pacientes não fazem isso. É como se fosse um aparelhinho de diabetes, mas ele mede corpos cetônicos. Então, o por que, né, os pacientes têm essa ideia? Porque tem a ideia que carboidrato vai alimentar o tumor. Então, eles reduzem o carboidrato ou tiram o carboidrato, e aí o corpo vai precisar de corpos cetônicos para ter energia, para fazer essa metabolização. Só que essa redução de carboidrato, nós precisamos de energia do carboidrato para células imunológicas, para células do corpo de forma geral, unha, cabelo, energia, nós precisamos de carboidrato. E o paciente só pensa, vou tirar todo o carboidrato porque eu não quero nutrir o tumor. E isso é uma ideia errada, porque o carboidrato da fruta, ele vai virar glicose. Só que vai muito do contexto do carboidrato. Ele não pode ser um carboidrato do açúcar, de uma bebida açucarada, não pode ser uma sobremesa de modo recorrente. É um carboidrato complexo que vem da batata, da mandioca, do arroz, da fruta. Esses carboidratos, eles são benéficos. Então, esqueça essa ideia, tá? Que é para fazer dieta cetogênica, jejum intermitente, para o paciente oncológico não é indicado. Nós vamos para a segunda recomendação, João, ali do lado, ali mesmo, isso, dietas neutropênicas. Esse termo ele foi usado antigamente, alguns médicos mais antigos recomendavam esse tipo de dieta. Neutropênico é só para associar a palavra para vocês entenderem. Vem da palavra neutropenia.
que é isso? É a redução de neutrófilos. O que é isso? Redução de células imunológicas. Então, o paciente no tratamento oncológico, às vezes tem uma queda do sistema imune. E aí, os médicos, antigamente, tinha muito isso, indicavam excluir frutas, hortaliças, leguminosas, por medo de ter intoxicação, de ter infecções por conta dessa alimentação, mas isso já foi provado que não tem associação. Então, o paciente ele pode sim comer um tomate, ele pode sim comer um alface, couve, que ele não vai ter alteração do sistema imunológico. Então, ali, ó, dietas neutropênicas não são recomendadas para prevenir infecções em pacientes com câncer durante o tratamento ativo. Então, esqueça isso, não é recomendado, não tem evidência, não tem embasamento para excluir esse grupo alimentar, porque são grupos importantes de salada, de legumes, então não faça isso. Tá? A base da alimentação ela precisa ser de vegetais, tá? Então é um ponto muito importante. João, pode descer mais um pouco. Boa, boa, boa. E é importante falar isso, Isa, porque muitas das vezes o paciente ele recebe algumas recomendações totalmente desnecessárias de pessoas, às vezes, que são próximas dela, mas não entende nada de oncologia, não entende nada sobre isso e viu um post na rede social que não sei o quê, mas não tem embasamento nenhum. Então tá sendo ótimo a gente trazer isso aqui, porque isso aqui não é a gente que está inventando, é a ASCO, é a maior associação do mundo sobre câncer. oncologia clínica. Então a gente não pode ficar brincando com a saúde de vocês, entendeu? Boa. Pode Bora deixar aí aqui no também? verdinho. Não, o neutropênico eu já falei, o verdinho. Atualmente, essa é a outra recomendação, não existem evidências suficientes para recomendar a favor ou contra, e aí vai o ponto, de intervenções intencionais. Então, não tem evidência que perder peso vai... de perda de peso ou prevenção de ganho de peso durante o tratamento, ele vai melhorar os resultados. Então, não adianta perder peso de modo intencional durante o tratamento oncológico. Às vezes, o paciente tem sobrepeso, está obeso, mas nesse momento do tratamento, a gente precisa ter uma nutrição adequada, e aí o reduzir peso, ele é consequência e ele vai ser feito após a quimioterapia. Então, ele vai Isso. ter um segmento. Como a gente já conversou, João, a gente alinha. Esse paciente está obeso, mas a gente vai fazer isso com cautela, vai fazer isso agora, vai fazer Sem com loucura. intensidade, a gente conversa. E na Não boa. dá para fazer loucura durante o tratamento. E na boa, se esse paciente ele for uma pessoa sedentária, que se alimenta super mal, obeso, se ele começar a fazer as coisas corretas igual, fazer a recomendação de exercício, fazer a recomendação de alimentar, ele já vai ter perda de peso e ele vai conseguir ganhar massa Automaticamente. muscular. Aham. Entendeu? Mesmo durante o tratamento, mesmo fazendo tudo direitinho. Porque às vezes o estilo de vida dela é tão ruim que quando ela só para de fazer o ruim, faz alguma coisa padrão, sabe? Faz Já só o básico melhora. bem feito, já melhora muito, porque o estilo de vida dela é muito ruim. Às vezes ela parou de fumar, às vezes ela parou de comer o tanto de besteira que comia, Ingerir bebida começou a fazer um pouco, alcoólica. ingerir bebida alcoólica, começou a fazer um pouquinho de exercício físico, não fazia nada antes. Isso aí já vai ajudar demais, demais, demais. Agora, a pessoa que já é super treinada, porque infelizmente também pode acontecer com pessoas que são super treinadas. A gente tem paciente que é super treinado e teve que diminuir bastante o ritmo porque estava sentindo um cansaço durante a quimioterapia, ou então vai fazer uma radioterapia e não pode fazer a quantidade de exercício que ela gostaria. A gente reduz um pouco, a pessoa às vezes ela fica estagnada ali num peso, mas está tudo bem. Porque durante o tratamento oncológico a gente não pode fazer uma dieta muito rigorosa para você ter déficit calórico. A gente até pode aumentar a questão do exercício físico, mas muitas das vezes você não vai ter capacidade de fazer a quantidade de exercício para a gente gerar um déficit bom para você ter um processo de emagrecimento. Então, durante o tratamento oncológico, quimioterapia, radioterapia, pré e pós-operatório, não é momento de fazer loucura. A gente quer acabar o tratamento. O foco é sempre o quê? Fazer o próximo ciclo, fazer o próximo protocolo para você continuar todo o processo e terminar ele no tempo que já foi pré-estabelecido pelo médico antes mesmo de começar o seu tratamento. Perfeito. Beleza? O foco não é a parte física, é a parte metabólica, é ver os exames se eles estão adequados. Se você tem liberação para seguir com o tratamento para ir para a próxima sessão, é esse o foco, tá? E aí da parte nutricional tem ali, ó, dietas cetogênicas, com redução de carboidratos, jejum intermitente, o consumo de alimentos funcionais como chá verde ou soja. Não é possível determinar se essas dietas oferecem um benefício. Então precisam de mais estudos para dizer, ó, esse chá é bom.
esse chá cura, esse chá auxilia. Então não tem evidência. Então não façam isso, não tomem chá, pode ter toxicidade em relação à quimioterapia que você está utilizando. Isso é causar um problema cardíaco, um problema renal, um problema hepático, que é no fígado. Então não faça uso de chá, de suplementação sem indicações. João, só deixa essa partezinha aí. Então, só para resumir e para a gente finalizar. Então, de forma geral, o que essa diretriz nos mostra? Que precisa de atividade física, que precisa de alimentação, esqueça fazer loucura, esqueça fazer dietas restritivas e consumir um alimento pensando que ele vai curar, que ele vai tratar. Não existe isso. Não existe nenhum alimento sozinho ou isolado que vai resolver tudo. Então, o objetivo principal desse estudo é nos mostrar que a associação dos dois nos traz muito benefício. Nós já falamos, sono, fadiga, parte cardiorrespiratória, composição corporal, melhora a toxicidade. Vai lembrando aí, João? Lembra mais de algum? Não, várias, tudo. E a gente precisa lembrar também, Isa, que esse estilo de vida que você vai ter, na questão de fazendo esses hábitos que são necessários, eles vão te dar suporte durante o seu tratamento oncológico. A gente não está falando nada aqui que o exercício físico vai te curar, a alimentação que vai te curar. Isso é para dar suporte para o seu tratamento oncológico, para você Isso. continuar fazendo da forma que foi recomendado, da forma que foi prescrito pelo seu médico. Beleza? Mas é fundamental porque a gente consegue evitar os efeitos colaterais e te dar a melhor qualidade de vida. Você viu lá, a gente demonstrou aqui, fazendo esses pequenos hábitos. E se você não sabe como treinar, como fazer uma dieta durante esse processo do tratamento oncológico e pós-tratamento, na descrição aqui vai ter o link da nossa consultoria, que é a Neo Move, onde a gente vai fazer um acompanhamento com você. Você vai ter um acompanhamento nutricional, farmacêutico e também um acompanhamento de treino para a gente conseguir te dar todo o suporte necessário durante e após o seu tratamento, para a gente conseguir fazer que esse processo, essa jornada seja a melhor possível conforme a sua capacidade nesse momento. E não fica Perfeito. achando que os efeitos colaterais são comuns. A gente consegue, como vocês viram aqui, controlar o efeito colateral, a gente consegue ter um tratamento muito melhor, ter uma resposta muito boa. Teve um paciente nosso aí, uma paciente nossa, que só fazendo esse básico bem feito, ela conseguiu reduzir bastante o tumor na mama dela, ia fazer cirurgia, agora não vai. Então a gente consegue ter resultados muito bons fazendo esse básico bem feito. E aqui, nesse episódio, a gente quis fazer o quê? Mostrar o que existe De evidência. nos papers de evidência e para a gente trazer para a vida real, porque escrito no papel é uma coisa, quando você vai para a vida real é totalmente diferente, igual essas Sim. informações de dieta cetogênica, jejum, são informações que muitas vezes são ditas, mas elas não têm nenhum tipo de comprovação suficiente, pelo menos pelos maiores Órgãos e sociedades. sociedades de oncologia clínica, que realmente vai valer a pena, vale a pena fazer aquilo ali, né? Porque a gente já Sim. teve também paciente que fez jejum e você lembra que não aguentou fazer um dia, porque o jejum é muito uma dieta mais severo restritiva, é mais difícil ter e não faz sentido. O pior de tudo, É. sabe o que é? Não faz sentido. Você vai ficar sofrendo à toa, sendo que você poderia estar fazendo algo mais brando, te dando melhor qualidade de vida durante esse processo todo. Perfeito, é isso. Não faça loucura. Acho que essa é a mensagem final. Não faça loucura. É, não faça loucura, é o meu lema aqui. E se você tiver algum tipo de dúvida, manda aqui nos comentários. Eu e a Isa vamos estar aqui sempre respondendo vocês, ajudando vocês durante todo esse processo para que vocês não fiquem com dúvida sobre o que fazer durante o tratamento oncológico. Combinado? Perfeito. Foi, Ficamos à Isa? disposição. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar e vamos fazer esse vídeo chegar para mais pessoas.